É impossível falar da adolescência de muita gente sem falar da MTV. A MTV não era só um canal, era uma espécie de universo paralelo. Você ligava a televisão e encontrava videoclipes, humor, entrevistas e tinha uma coisa muito importante. A MTV não parecia uma empresa falando com você. Parecia mais um grupo de pessoas conversando. Existia personalidade, imperfeição, espontaneidade, enquanto hoje quase tudo é extremamente calculado. Enquanto naquela época, o que a gente assistia por lá dava aquela sensação de que tudo podia dar errado em algum momento. E é justamente isso que fazia a programação da MTV tão interessante. Eles tinham identidade. Você sabia que estava assistindo MTV. Já hoje, a gente abre 10 perfis na internet e parece que a gente está vendo a mesma coisa em todo lugar. Só que é aí que vem a pergunta difícil. A MTV era realmente tão incrível quanto a nossa memória diz? Porque vamos combinar, naquela época também existiam problemas. Tinha música ruim, tinha programa ruim, tinha muito conteúdo que envelheceu mal. Só que a nossa memória faz uma coisa muito engraçada. Ela não guarda tudo, só os melhores momentos. É igual quando alguém fala, nos anos 90 só tinha música boa. Não tinha. A gente só esqueceu as músicas ruins. E talvez a mesma coisa aconteça com a MTV. A gente lembra do melhor da experiência, dos clipes que marcaram a nossa vida, dos programas que fizeram a gente rir, das tardes sem preocupações, dos sonhos que a gente tinha. E aí, a nostalgia faz o resto. E é aqui que entra a minha teoria. Talvez a nossa saudade da MTV não seja sobre a MTV. Talvez seja sobre a nossa juventude. Porque quando eu penso naquela época, eu não lembro só dos programas. Eu lembro de quem eu era. Lembro de descobrir músicas novas, de sonhar com o futuro, de achar que tudo era possível. De passar horas, horas e mais horas vendo videoclipes. De esperar um clipe específico tocar. Enquanto hoje a gente tem acesso a praticamente qualquer música já lançada na história. Mas tem uma coisa que o streaming não consegue devolver: a sensação de descoberta, a sensação de surpresa, a sensação de tempo infinito. Porque quando a gente é jovem, parece que o futuro está chegando. E quando a gente fica mais velho, parece que o futuro já chegou. E talvez seja isso que dói quando a gente fala da MTV. Porque ela lembra de uma fase da nossa vida que não volta. E olha só que curioso. Hoje a gente tem muito mais conteúdo do que naquela época. Muito mais. Se eu quiser assistir um videoclipe agora, eu assisto. Se eu quiser ver uma entrevista rara de algum artista que eu gosto, eu encontro. Se eu quiser ouvir uma música que foi lançada hoje, do outro lado do mundo, eu consigo. E isso só mostra que, de fato, a internet venceu. Mas talvez tenha acontecido uma troca. A gente ganhou acesso, mas perdeu o ritual. Perdeu espera, perdeu surpresa, perdeu aquela sensação de que algo especial estava acontecendo naquele momento. E talvez seja por isso que tanta gente segue falando da MTV até hoje. Não porque ela era perfeita, mas porque ela virou um símbolo de uma época da nossa vida. Então eu vou deixar uma pergunta. Quando você diz que sente saudade da MTV, você sente saudade da MTV mesmo? Ou sente saudade da pessoa que você era quando você assistia MTV? Porque quanto mais eu penso nisso, mais eu acho que a resposta não tá na televisão, tá nas nossas memórias. E talvez seja por isso que algumas coisas nunca deixam de ser tão importantes, mesmo quando deixam de existir.